Torcida do Botafogo, tudo bem, pessoal? E você que não é inscrito no canal, vou pedir para dar aquela moral todos os dias, independente do momento do Botafogo, independente de como esteja dentro de campo. Eu tô sempre aqui trazendo conteúdo, falando, dando opinião, cobrando, pontuando, criticando quando precisa criticar. Sempre lutando pelo Botafogo, né? Então, não só nos momentos bons, mas a gente sempre vai botar a cara aqui para lutar pelo nosso glorioso. Então, vou te pedir aí que dê aquela moral, se inscreva no canal e deixa o like, beleza? Então, vamos lá, pessoal. Segundou e a gente tem um campeonato brasileiro encurtando ali os candidatos ao título. Antes de iniciar a rodada, lembrando que a gente ainda tem hoje Goiás e Cruzeiro, a gente ainda tem hoje um jogo para encerrar essa rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol, a 35ª. E são times que estão dentro da zona de rebaixamento, né? Hoje o Cruzeiro pode sair da zona de rebaixamento, esse jogo vai ser lá em Goiânia. Pois bem, antes do início dessa rodada, a gente tinha 3 pontos separando o primeiro do quinto, tá? 3 pontos separavam o primeiro do quinto. Agora 3 pontos separam o primeiro do quarto colocado. Saíram 2 candidatos nesse momento e entrou um candidato. Grêmio e Red Bull Bragantino ficaram para trás e o Atlético Mineiro entrou nessa parada. Venceu o Grêmio e vai ficar ali de camarote, Mais uma vez. torcendo pro Palmeiras perder pontos e como um time em campo tentando fazer com que o Flamengo perca pontos, porque tem esse confronto direto. Então a gente sabe que a diferença ela é de 3 pontos do Atlético Mineiro para Palmeiras e Flamengo, mas tem esse confronto direto aí com o Flamengo e aí vai ter que torcer realmente pro Palmeiras perder pontos. É curioso que nós temos ali, entre esses 3 times, o Botafogo. Mas a gente olha para a tabela de classificação e vê ali 1 ponto de diferença do Botafogo para Palmeiras e Flamengo. Mas a sensação é que a diferença é muito maior, né? O Palmeiras e o Flamengo estão jogando um futebol muito diferente do Botafogo. Aliás, o Palmeiras, o Flamengo, o Atlético, mais da metade dos times do Campeonato Brasileiro estão jogando um futebol diferente do Botafogo. O Botafogo não vence. São 4 derrotas e 4 empates. O Botafogo, ele continua ali, mas a sensação é de que ele não tá mais ali. Ainda pode ser campeão, tá, gente? Ainda pode. Ainda pode. O Botafogo, matematicamente, tá ali. Mas, cara, o que tem acontecido com o Botafogo, né? E ontem aconteceu de novo. De novo, tava ganhando de 1-0. Jogo difícil contra o Santos. E aí, toma o gol de empate aos 44 do segundo tempo. Vejam vocês. O Botafogo teria hoje 64 pontos. Seria de novo o líder do campeonato. Durante alguns minutos ele foi líder no domingo. Mas a gente tá vendo o Botafogo ali, mas não estamos vendo o Botafogo ali. Essa é a contradição que vive o Fogão. É um momento que realmente não tem como colocar o Botafogo como um sério candidato ao título, apesar de que tem matematicamente chances, inclusive segundo a UFMG, chances maiores do que a do Flamengo. Não, chances parecidas com a do Flamengo. Tá ali no empate técnico. A gente tá vendo o que aconteceu aí na rodada, todas as alternâncias que aconteceram no domingo, de líder e do Atlético entrando nessa história. Aí o gol de empate do Santos que dá uma revirada aí nos jogos das 4 da tarde. Depois vem os jogos das 6h30, o Fortaleza faz 1-0. Aí o Flamengo vai lá, faz 1-0 contra o América Mineiro. Enfim, foi um domingo daqueles. Foi muito bacana. Palmeiras e Flamengo são os times mais próximos de conquistar o título. Com a ressalva pro Flamengo, que ele tem um saldo de gols menor do que o do Palmeiras, e um confronto especialmente que parece ser mais difícil do que todos os outros. O Flamengo vai enfrentar o Atlético Mineiro na quarta-feira. Depois, o Flamengo recebe o Cuiabá e visita o São Paulo.
São Paulo que tá andando de lado nesse campeonato, né? Inclusive, quando a gente fez a simulação aqui, vários São Paulinos me criticaram, me xingaram. Você não tá considerando o São Paulo, onde já se viu. Porque eu tava vendo o que tava acontecendo. E o São Paulo há algum tempo que tá andando de lado. Passou de ano, não reprova mais por faltas e tá ali em 10º lugar. Mas não sei, pode ser o time decisivo desse campeonato. Porque ele enfrenta lá em cima o Atlético Mineiro, ele enfrenta o Flamengo e ainda pega embaixo o Bahia. Mas, até me provar o contrário, o São Paulo vai andar de lado aí nessas 3 rodadas finais de Campeonato Brasileiro. Eu vi muita gente falando, o Palmeiras agora só depende dele e tal. Olha, gente, matematicamente o Palmeiras não depende só dele, tá? Não depende. Eu falava aqui no canal, pessoal, que só um desastre, uma tragédia tiraria esse título do Botafogo, mediante a vantagem que conquistou de 13 pontos, que a CBF, que a FIFA, que a arbitragem, nada disso seria capaz de tirar esse título do Botafogo. O Botafogo só perderia para eles mesmos se assentassem em cima dessa vantagem de pontos, se deixassem de ter concentração, a mesma pegada, a mesma intensidade, né? O mesmo foco, se perdesse isso. Só dele. O Palmeiras não pode, nem o Palmeiras nem o Flamengo, nenhum dos dois pode fazer os seus 3 jogos e não olhar para o resultado do adversário, do rival. Não tem como. Porque o Palmeiras pode ganhar os 3 jogos dele por 1-0, se o Flamengo ganhar os 3 jogos dele goleando e tirando um saldo que é muito difícil, quem é campeão é o Flamengo, não o Palmeiras. Então, assim, por conta do saldo de gols, não dá pra falar que o Palmeiras depende só dele na matemática. Mas, teoricamente, se ele fizer as 3 vitórias, ele ganha o título brasileiro. E por isso ontem, o pontinho contra o Fortaleza foi muito importante. Se o Palmeiras perde ontem do Fortaleza, velho, ia ficar muito complicado. E o Palmeiras ontem, mais uma vez, mostrou força, mostrou resiliência. O Palmeiras, com um expulso, sem o Gustavo Gomes, foi buscar o empate 2 vezes, cara. Foi buscar o empate na partida 2 vezes. Rafael Veiga, Zé Rafael. E reassumiu a liderança do campeonato que estava ali no momento da rodada nas mãos do Flamengo. O Flamengo, ele melhorou demais coletivamente com o Tite. A gente já imaginava isso. O Tite é um baita de um treinador, ainda mais podendo trabalhar diariamente, estando próximo dos jogadores. A gente tem alguns outros detalhes que vão acontecer na reta final, né? A gente tem alguns confrontos interessantes. Por exemplo, na última rodada, o Palmeiras pega o Cruzeiro fora. O Atlético Mineiro pode estar na briga pelo título. O grande rival do Cruzeiro. Claro, o Cruzeiro provavelmente vai estar brigando para não cair também. O Bahia vai receber o Atlético Mineiro. Se o Atlético Mineiro não tiver mais na luta pelo título, o resultado do Atlético Mineiro pode ajudar a rebaixar o Cruzeiro. Tem alguns detalhezinhos aí. O Flamengo joga contra o São Paulo na última rodada, podendo estar disputando o título contra o Palmeiras, rival do São Paulo. A gente já viu em outros momentos isso acontecer no campeonato. E a galera olhar assim e falar, sério mesmo que aconteceu esse resultado? De qualquer forma, é uma reta final de campeonato muito bacana, muito interessante e que tem boas chances, dependendo, especialmente eu acho, do que vai acontecer na quarta-feira entre Flamengo e Atlético Mineiro. Tem uma chance enorme de ser decidida no saldo de gols, inclusive. Vai ser
O Fluminense também, né? O Fluminense vai jogar contra o Palmeiras. E o Palmeiras vai estar disputando o título provavelmente contra o Flamengo. Tem alguns confrontos interessantes aí que vão acontecer nessa reta final de Brasileirão. E claro que a gente vai estar aqui de olho. Imaginem, hein? Não tem tempo para respirar. Já tem jogo hoje, já tem jogo amanhã, tem jogo quarta-feira, tem jogo quinta-feira. E em 10 dias a gente vai conhecer o campeão brasileiro de futebol. Eu, nesse momento, tenho um favorito. Mas eu me arrisco a cravar que vai ser campeão? Nem ferrando! Bom, pessoal, é isso. Você que chegou até aqui ao final do vídeo, obrigado pela paciência de ouvir esses caras falar, mas não tem como refutar, né? Vai falar o quê? Vão dizer que eles são anti-Botafogo? A culpa do Botafogo ter caído absurdamente assim é da mídia, é da imprensa, são dos torcedores realistas que sempre criticam quando é necessário criticar, cobrar quando é necessário cobrar. Bom, pessoal, deixa o like, se inscreve no canal